Recentemente eu vi uma história real aqui do Japão sobre uma menina que estudou sozinha numa escola. E aí eu fui dar uma pesquisada e eu pedi uma ajuda aqui para IA para elaborar um texto, né, sobre o que de fato aconteceu naquela época. E eu vou estar lendo aqui o texto para vocês, espero que vocês gostem dessa história. Então vamos lá. Você conseguiria imaginar passar toda a infância e toda a adolescência sem ter um único colega de classe? Sem dividir a carteira do lado? Sem conversar no recreio? Sem fazer trabalhos em grupo com outros alunos? E isso aqui tá parecendo um filme, né? Mas essa história aconteceu de verdade aqui no Japão. Era a história de Akino e Manaka. Em uma pequena ilha chamada Oteshima, no mar interior de Seto, vive uma comunidade que hoje tem cerca de 30 moradores. A maioria é formada por idosos, não existe supermercado, não existe combine, não existe farmácia, não existe clínica médica. Para você fazer compras ou consultar um médico, é preciso pegar um barco e ir até a cidade de Marugame. É um lugar silencioso, cercado pelo mar, onde o tempo parece passar bem mais devagar. Mas nem sempre foi assim. Na década de 60, Oteshima era uma ilha cheia de vida. Crianças corriam pelas ruas estreitas, famílias viviam da pesca e a escola local chegou a ter 91 alunos. Com o passar dos anos, tudo mudou. Os jovens foram deixando a ilha em busca de oportunidades nas grandes cidades. Os casais passaram a ter menos filhos, a população envelheceu e pouco a pouco as salas de aula foram ficando vazias, até que restou apenas uma única criança, e essa criança era Akino. Quando chegou a idade de entrar na escola, em abril de 2014, ela era a única aluna de toda a instituição. Muitas cidades simplesmente iriam transferir essa criança para outro lugar, mas a prefeitura tomou uma decisão diferente. A escola permaneceria aberta, mesmo tendo apenas uma única estudante. Todos os dias, Aquino caminhava até a escola. Ao abrir a porta da sala de aula, encontrava apenas uma carteira preparada para o início das aulas, e essa carteira era dela. Enquanto milhões de estudantes convivem diariamente com dezenas de crianças, Aquino passava o dia inteiro cercado apenas pelos professores. As aulas aconteciam normalmente. Matemática, ciências, história, língua japonesa, música e educação física. Nada foi retirado, apenas porque havia uma única estudante, nada. Tudo continuou como se fosse uma escola normal. Os professores preparavam cada aula com o mesmo cuidado dedicado a uma turma completa. Em algumas atividades, eles próprios assumiam o papel de colega de classe. Participavam de debates, conversavam, faziam perguntas, tudo para que Aquino pudesse experimentar uma vida escolar o mais próximo possível da realidade de qualquer criança japonesa. Mesmo assim, eles sabiam que nenhuma criança deveria crescer completamente sozinha. Por isso, uma vez por semana, Aquino pegava um barco e seguia até uma outra escola para participar de atividades com estudantes da mesma idade. Era um momento de brincar, de conversar, fazer amigos e lembrar como era estudar ao lado de outras crianças. Mas, ao voltar para casa, sua realidade continuava a mesma. No dia seguinte, novamente, apenas uma carteira estaria ocupada. Existe um detalhe que torna essa história ainda mais surpreendente. Aquino tinha uma irmã mais velha. Ela também estudou na mesma escola. Quando concluiu o ensino ginasial, em 2013, a escola dessa etapa foi fechada, pois não havia mais alunos. Anos depois,
Quando Aquino terminou o ensino fundamental, aconteceu algo raro. A prefeitura decidiu reabrir a escola ginasial exclusivamente para ela. Imagina isso por um instante. Um prédio inteiro funcionando para uma única adolescente. 5 professores, biblioteca, ginásio, sala de música, pátio, tudo preparado para apenas uma estudante. Mesmo sendo a única aluna, ela participou de festivais escolares. Num Dokai, por exemplo, o tradicional festival esportivo, aquela gincana que é muito tradicional aqui no Japão, moradores, familiares e funcionários da prefeitura se reuniram para formar equipes para poder competir com ela. O objetivo era simples: garantir que Aquino tivesse as mesmas lembranças que qualquer estudante teria ao longo da vida. E deu certo. Anos depois, ela diria que, apesar de às vezes sentir solidão, aqueles foram anos felizes. Então chegou março de 2023, o último dia de aula. A cerimônia de formatura foi organizada como qualquer outra no Japão. Flores, discursos, hino da escola, entrega do diploma. Só havia uma diferença: existia apenas uma formanda. Aquino entrou usando o tradicional hakama. Nem sei se é assim que pronuncia. É uma vestimenta tradicional aqui do Japão. Recebeu o diploma diante dos professores, familiares e moradores da ilha. Em seu discurso, agradeceu a todos que fizeram parte da sua jornada. Disse que sonhava em se tornar professora, uma inspiração que nasceu justamente da convivência tão próxima com aqueles educadores que estiveram ao seu lado durante 9 anos. Quando a cerimônia terminou, algo simbólico aconteceu. A escola fechou novamente. Dessa vez, não havia nenhuma criança para ocupar aquelas salas. As carteiras ficaram vazias. O quadro negro deixou de receber novas lições. Os corredores silenciaram. Hoje, quem visita Oteshima ainda encontra o prédio preservado. A fachada continua praticamente igual. A placa da escola permanece no lugar. É como se o tempo tivesse parado. Mas não existem mais vozes infantis ecoando pelos corredores. Essa história emociona porque vai muito além de uma menina estudando sozinha. Ela fala sobre o envelhecimento da população japonesa, sobre pequenas comunidades que desaparecem lentamente, mas também fala sobre algo muito bonito: o valor que uma sociedade pode dar à educação. Muitas pessoas perguntam se fazia sentido manter uma escola inteira para apenas uma estudante. Talvez a resposta esteja justamente na decisão que foi tomada. Para aquela comunidade, Aquino não era apenas uma aluna. Ela era a razão pela qual a escola ainda existia. E talvez seja por isso que essa pequena ilha, quase desconhecida no mapa do Japão, acabou sendo conhecida em todo o mundo, porque mostrou que, às vezes, basta uma única criança para lembrar a todos nós por que as escolas existem. Essa é a verdadeira história da Aquino. Bonito, não? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!